Olá, seja muito bem-vindo ao canal Endireitei. Paulo Figueiredo expõe os bastidores de Brasília sobre a indicação de Flávio Dino para o STF que fora uma exigência dos próprios ministros do STF ao presidente Lula. Trata-se de uma troca de favores em razão do STF ter descondenado Lula e o tornado presidente? Ouça a coluna do Paulo Figueiredo e assista esse vídeo até o final. Vocês têm que olhar, ver essa imagem que está circulando. Vou botar aqui no Twitter. Vou ver se eu consigo botar ela maior aqui na tela. Tá bom assim. Vamos. Só para vocês verem. Acho que aqui vai dar para ver melhor. Isso é do tal do IDP, que era o instituto lá do Gilmar Mendes. E aí você olha em 2011, nessa data, com a presença do senhor excelentíssimo presidente, vice-presidente da República, Michel Temer, iniciam-se as atividades de graduação da Escola de Direito de Brasília. Imagina uma escola de direito com esta turma. Gilmar Mendes é o fundador e o Paulo Gustavo Gonet Branco, esse que estão sendo indicado para a PGR. O diretor da escola é quem? É o Flávio Dino. O diretor da escola é o Flávio Dino. Ninguém menos do que o Flávio Dino. Então você tem. Não, antes. Antes. Aí você abre a próxima notícia. Nome indicado por Lula para a PGR com bênção do STF é ex-sócio de Gilmar Mendes. Olha lá, ex-sócio de Gilmar no IDP, esse que a gente viu agora. Gonet vendeu a sua parte no negócio ao filho do Gilmar Mendes por 12 milhões de reais. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo, houve uma movimentação significativa envolvendo Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes, no renomado Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Paulo Gonet, que ajudou a fundar o IDP junto com Gilmar Mendes, desfez a sua sociedade na instituição educacional em agosto de 2017, vendendo a sua parte para Francisco Mendes, filho de Gilmar, em uma negociação que gerou em torno de 12 milhões. O desdobramento financeiro se destaca pelo empréstimo concedido pelo Bradesco ao IDP, no mesmo dia da venda das cotas, no total de 26 milhões. De acordo com a reportagem do jornalista Felipe Coutinho, datada de outubro de 2017, o empréstimo chamou a atenção pelas condições vantajosas, com taxas de juros significativamente inferiores às médias de mercado daquele momento, indicando uma taxa pela metade do usualmente aplicado pelo banco. Essa é a notícia. Aí você começa a olhar e conectar com o assunto anterior, porque vocês entendem, quando a gente fala de establishment, é exatamente disso que a gente está falando? É exatamente disso. São as pessoas que detêm o poder e decidem o rumo das coisas. Entre eles. Entre eles é uma patotinha. E aí todo mundo sai feliz. Essa é a turma que o Gilmar Mendes convida para os eventos na Europa. Aquele evento, lembra aquele evento onde o governador Tarcísio foi? Chamar eles lá de grandes juristas, guardiões da Constituição. Na semana que esses caras estavam tornando o padrinho político dele inelegível, na semana que o establishment estava fazendo a Gilmar Palusa, estava tornando o Bolsonaro inelegível. Num evento com um bando de advogado lobista, com os escritórios dos parentes dos ministros. Eu sei quem vocês são, vocês sabem quem eu sou, eu sei quem vocês são. Tá tudo. Vocês não têm noção da podridão. Eu tenho alguns amigos conhecidos que foram lá. É tudo escancarado. É a feira do lobby do establishment. E é contra isso aí, esse establishment, é contra isso que a direita, que se chama de direita, na sua forma nacional, populista atual, é contra isso que a gente briga. É Lula. Olha o evento, olha o Michel Temer indo no evento do Gilmar, com o Paulo Gonet, com o Dino, aí Lula, PT, Alexandre de Moraes, Fernando Henrique, Dória, Barroso, Bradesco, Fiesp, Rede Globo, Estadão, Rodrigo Pacheco, Folha, Faria Lima. É tudo a mesma bosta.
Um chupa o outro. Todo mundo sai feliz, todo mundo junto nos institutos, ninguém solta a mão de ninguém. E se você está fora da panelinha, se você tiver um mínimo de dignidade, se você não quiser andar com essa gente, o que acontece com você? É o inferno, é o ostracismo. Boa parte das estratégias da esquerda são cenoura e chicote, ou cenoura e cacetete, né? O carrot and o stick. Então, se você tá ali dentro, porra, você tá ali, cara, você, pô, amigão, seus processos não andam, pô, tá tudo, chega no STF, tá tudo resolvido, pô, vou te indicar aqui a advogada, ela é sobrinha do ministro tal, pô, olha aqui, a afilhada, isso aqui é esposa, e aí teu processo resolve. Pô, consegue tudo, um milagre. Não seja da patota. Você não é nem recebido. E se for contra a patota, se for contra a turma, seja contra a turma, para ver o que acontece. Bom, eu digo para vocês o que acontece: é passaporte cancelado, é conta bancária bloqueada, é não ter acesso ao processo. É contra isso, é contra vocês que a gente protesta. Não é discurso do ódio, embora essa patotinha, isso seja odioso. Tem divergências entre essa turminha? Tem divergência entre o Gilmar e o Flávio Dino? Pode ter um pouquinho, uma diferença, porque esses caras não têm convicções. O Gilmar Mendes é um cara brilhante. O Gilmar Mendes é brilhante. Ele é um dos caras mais preparados que a gente tem lá no STF. Só que ele não tem convicções. Todas as críticas que o Gilmar Mendes fazia à Lava Jato eram corretas. Só que hoje ele é o algoz, o garantista, é o anti-garantia hoje, é o algoz, é o punitivista, de bolsonarista, aspas. Então eles não têm convicções, eles falam aquilo que beneficia eles. Por isso você fala do Alexandre num lado, e depois, hoje ele fala totalmente diferente, o Gilmar escreve um troço no livro, e depois escreve um troço, executa algo totalmente diferente. Entendeu? Então, o que eles têm entre eles? Eles têm disputas. Disputas de espaço, porque os recursos, eles são finitos. Então, às vezes, para dar um, você desagrada outro. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Não tinha programado falar disso, mas vou contar para vocês. Quando eu fui assessor de político, um dos lugares que eu trabalhei foi na Secretaria de Estado do Governo do Rio, e de esporte. E a gente tinha a Suderj. E a Suderj tinha, para cada jogo no Maracanã, mais de 2.000 ingressos de cortesia. E tinha um cara lá, que era muito próximo do secretário, na época, Eduardo Paz. Esse cara, ele tinha um poder enorme, porque ele decidia quem que ia ganhar tribuna, quem que ia ganhar cadeira, quem que ia ganhar não sei o quê. E um dia eu falei assim, pô, mas isso aqui é uma beleza, né? Porque você consegue fazer média com um monte de gente. E aí eles me falaram assim, não, isso aqui é uma desgraça. Porque os pedidos que chegam aqui são de 20 tribunas, 20, e eu não tenho. Eu não consigo atender todo mundo. Então, toda semana eu deixo alguém insatisfeito. E, por exemplo, né, com todo o poder, com tudo que tem para distribuir, você só tem uma vaga no STF. E ela não foi para o Rodrigo Pacheco, que era quem era o candidato do Dino, do Alexandre e do Gilmar e companhia, do establishment ali. O candidato era o Pacheco no ano passado. Então, agora eles entram em disputa por espaço. Não é porque o Pacheco viu a luz e enxergou Jesus. Você tem, por exemplo, o Flávio Dino crescendo muito dentro do PT, está se tornando muito poderoso, está mordendo pedaços que outros queriam do bolo. E de comer bolo, porra. Tem uma coisa que o Flávio Dino claramente entende, você consegue ver na cara dele, é de comer bolo. Então tem uma ala enorme do PT que não gosta do Flávio Dino. O Dino é conhecido, por exemplo, por usar as forças policiais que estão a serviço dele como força política. Bom, isso é uma coisa que já fez isso, inclusive, contra alguém pessoas que hoje ele precisa
no Senado. Né? E é por isso que eu digo para vocês que a nomeação dele não está certa. Eu conversei com vários senadores, conversei com gente até do governo Lula. Sim, eu gosto de manter uma boa interlocução. Eu tenho amigos, porque a vida não se resume à política, então eu tenho amigos até no governo Lula. E eu ouvi histórias interessantes, gente próxima, gente boa, dizendo que a estratégia do Lula foi meio que ao indicar o Flávio Dino, porque até 2 semanas atrás, até semana passada talvez, o Flávio Dino já estava meio que descartado. Tinha naufragado a candidatura dele, a indicação dele. Né? Então o Lula mandou esse se colar, colou, porque quando ele indicou o Dino, ele atendeu um pedido dos poderosos do STF, esses aí que vocês estão vendo juntos, a turma do Gilmar, esses caras, com isso o Lula reduz um pouco daquele clima de cocô que estava na semana passada, com o voto do Jacques Wagner, a PEC, as ameaças do Gilmar Mendes, via recadinho para jornalista da Globo News. Aquele clima horroroso quando o Lula indica o candidato deles, ele ameniza os candidatos deles, ele ameniza isso. E o Lula sabe que precisa do poder do Supremo Tribunal Federal, que ele não tem força para brigar com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é muito mais forte do que o Lula. E é por isso que o nosso inimigo é muito mais o Supremo Tribunal Federal do que o Lula. Porque foi o Supremo Tribunal Federal que, nas palavras do próprio Supremo Tribunal Federal, através de levaram Lula ao poder. Eles é que derrotaram o bolsonarismo. Nas palavras deles. Por isso que, poxa, cadê? Vocês só estão no poder por nossa causa. É por isso que o Lula agora está cogitando botar o Lewandowski para o Ministério da Justiça no lugar do Dino. O Dino no STF, ele é o candidato do Gilmar, como a gente viu aqui, mas é também o candidato do Barroso, do Xandão, e eles deixaram claro isso no Twitter. Agora, será que o Dino é o candidato do Pacheco? Será que ele é o candidato do Alcolumbre? Vocês não têm ideia do poder que o Davi Alcolumbre tem, não é só porque é presidente da CCJ, não. Dizem que hoje, tem gente que diz que hoje o Alcolumbre manda mais no Senado do que o Pacheco, que é meio rei morto, rei posto. Será que o Dino é o candidato ao Alcolumbre? Para mim, essa vai ser o decisor. Será que ele é o candidato do PMDB? Eu não sei, eu ainda não sei. Mas esses são os caras que decidem. E vão decidir no voto secreto. O que é bom nesse caso. Porque eles podem prometer e não cumprir. Eles podem prometer e não cumprir. Nesse caso é bom. Mas, caso o nome do Dino não passe, o Lula resolve um problema político, se livrando de alguém que, como eu disse, guloso, come um pedaço muito grande do bolo. Tem gente... Eu ainda fiz a pergunta à pessoa que eu conversei, falei assim, mas... Aí ele falou assim, o Lula se livra de um adversário. Eu falei, mas o Dino é adversário do Lula? E a pessoa respondeu, no PT, com certeza. Então, se não passa, o Lula atende e coloca na conta do Dino, que sai enfraquecido. Em seguida, o Lula coloca um nome mais palatável, como se fosse um Bessias da vida, que aí passa como se fosse um remédio realmente mais palatável mesmo. E talvez o Bessias não fosse passar antes, fosse enfrentar resistência, mas depois do Dino, qualquer um passa a ser visto como uma solução intermediária. Depois do Vingador, né? É meio que o bode que você tira da sala. Porque se o Dino passar, é sinal qualquer um passa. O nome do Dino é o nome que nós temos mais chance de derrubar. Não pelo notável saber jurídico, que obviamente ele tem para os padrões brasileiros, ele foi juiz, foi presidente da AJUF, eu acho, e tal. Isso ele tem. Eu acho que bater nisso é perda de tempo, só enfraquece. Você é tão forte quanto o seu argumento mais fraco. O que ele não tem é a tal da conduta ilibada que o artigo 101 da Constituição estabelece como condição necessária. Ilibado, né? Ilibado,
Como diz o Capitão Nascimento, do latim, né, ilibatus, ilibatus é aquilo que não foi tocado. Então, para você ter uma conduta ilibada, nada tem que ter tocado a sua reputação. Ela tem que ser cristalina, acima de qualquer suspeita. E aí, meu amigo, nenhum comunista convicto, como ele diz, tem reputação ilibada. Sujeito que defende a ideologia que matou mais gente na história da humanidade. Nazista pode ter reputação ilibada? Não, nazista não pode ter reputação ilibada. Nem comunista menos ainda. Né? Um sujeito não pode ter uma reputação ilibada e ter acusação de superfaturamento de respirador no meio da pandemia que vitimou milhões de brasileiros. Nego morrendo de falta de ar e o cara superfatura, não entregando o respirador. A suspeita que tem sobre ele. O sujeito não pode ter a reputação ilibada e ter fama de usar a polícia, seja a PM quanto a Gestapo, para perseguir opositores políticos. O sujeito, para ter reputação ilibada, ele não pode ter sumido com os vídeos do evento que o próprio classifica como uma tentativa de golpe. Onde ele é suspeito. O suspeito não pode ter a conduta ilibada e ser suspeito de ter deixado o 8 de janeiro acontecer de propósito. Ora, o Flávio Dino tem um indiciamento pedido pelo excelente relatório paralelo que a oposição fez na CPI do 8 de janeiro. O indiciamento dele é pedido lá por atos ilegais e omissões. Isso não é conduta ilibada. Sujeito para ter reputação ilibada não pode desrespeitar o Congresso, faltando quando é convocado. Sujeito para ter reputação ilibada não pode entrar passeando no complexo da Maré dominado pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Sujeito para ter reputação ilibada não pode ter recebido no ministério que ele comanda a dama do tráfico do Amazonas do Comando Vermelho, convidada com dinheiro público. E eu posso ficar aqui falando sobre o Dino, mas quem vai ter que falar essas coisas são os senadores na sabatina. Mas há sim, eu afirmo a vocês, uma chance real do nome do Dino não ser aprovado. É claro que é mais provável que seja aprovado, não vou mentir para vocês. Mas há chance. Há chance. Depende bastante de vocês e do tamanho da revolta que vocês vão expressar nas próximas semanas. E aí, o que você achou das colocações do Paulo Figueiredo? Na sua opinião, o Senado irá aprovar Flávio Dino ou não? O ano de 2023 foi bem desafiador para o canal Endireitei, pois, desde o pleito deste desgoverno que nos assola, as Big Techs têm perseguido os canais e os comunicadores de direita. O YouTube retirou a nossa monetização desde fevereiro deste ano, e mesmo assim, temos nos dedicado constantemente a trazer conteúdos das notícias e jornalistas mais importantes do nosso país. Contamos com você para que possamos continuar tocando esse projeto, e se cada apoiador fizer um mínimo de contribuição, conseguiremos honrar os nossos compromissos e manteremos essa plataforma para o ano importante de 2024, do qual teremos eleições municipais. Juntos somos mais fortes. Obrigado a vocês e até o próximo vídeo.